Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e a primeira batalha foi vencida. Resultado do primeiro turno ontem, terça-feira, foi positivo. Foi aprovado e com uma boa margem de votos. Era necessário 308 votos, tivemos mais do que esse número, 327 votos a favor dos 513 deputados. Portanto, o primeiro turno foi aprovado devido ao tempo, devido ao horário, deixaram para hoje a conclusão. Ô Alex, com a aprovação desse primeiro turno, isso significa o quê? Que está sendo bem encaminhado. Vou trazer todos os detalhes a partir de agora para você que está ligado, tá? O sonho continua. Hashtag 400 reais permanente. Hashtag 400 reais permanente referente ao Auxílio Brasil. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua família? Está bem? Ontem terminou altas horas da noite, né? E aí começou tarde, inclusive, a votação estava prevista para começar às 9 horas, só que ontem, terça-feira, dia 14 de dezembro, tivemos mais de 27 análises de vetos em que o presidente Bolsonaro vetou e o Congresso resolveu derrubar os vetos, pelo menos analisar cada veto, por isso que demorou muito, foram vários projetos, vários vetos, até chegar à definição da PEC. E aí, como começou tarde, os debates, demorou muito, cada parlamentar que queriam falar tinha cerca de 5 minutos, enfim, análises a favor, análises contra, mas quando começou a votação já foi um pouco tarde da noite, como eu falei ontem, pensava até que iria rolar madrugada para definir isso, mas o próprio presidente Arthur Lira preferiu, com o resultado, disse que a votação continua hoje. Portanto, hoje, quarta-feira, continua a peleja. Bora trazer os detalhes? Simbora então com todas as informações. É que a Câmara aprovou as mudanças do Senado na PEC dos precatórios em primeiro turno. Os deputados validaram as alterações feitas, mas ainda vão votar propostas para alterar partes do texto. Aí preocupa. Se resolver mudar outras partes do que o Senado aprovou, o problema pode estar aí. Bem, a Câmara aprovou ontem, terça-feira, dia 14 de dezembro, em primeiro turno, a parte fatiada da proposta da emenda à Constituição, a famosa PEC, que limita o pagamento dos precatórios, que são as despesas do governo decorrentes de decisões judiciais. A meta viabiliza o Auxílio Brasil de R$ 400 reais no próximo ano. O texto foi aprovado por 327 votos a favor e 147 votos contra e uma abstenção. Ainda é necessário votar propostas de alterações no texto e o segundo turno antes da PEC seguir para a promulgação e passar a valer. A votação ocorreu depois de intensa negociação do governo e da promessa de liberar mais emendas parlamentares até o último dia do ano, ou seja, aquilo que eu vinha falando, os famosos acordos. Acordos, liberações de emendas, aquele valor que estava preso. E aí, é aquela coisa, a gente vota a favor se liberar, e o governo teve que correr atrás, e resolveu a parada com esse resultado de 327 votos a favor. Lembro que o governo precisava de 308 votos para poder aprovar no primeiro turno, então conseguiram aprovar. Os valores podem chegar a 6 bilhões de reais nesse ano, num pacotão de Natal para os parlamentares nos últimos dias do ano. Eu fico pensando que se não tivesse tanta demora, tanto atraso, 2 milhões e meio de pessoas estariam agora recebendo R$ 400 reais. É pouquinho, mas já era ajuda muito bem-vinda. Por causa de muita demora, tivemos aí mais de 2 milhões e meio de pessoas que 1,5 milhão é só de fila de espera do Bolsa Família, infelizmente talvez só em janeiro. E outros 1,1 milhão, 1 milhão e 200 que são mulheres, mães chefes que têm CAD único, mas não estão no Auxílio Brasil, famílias com idosos deficientes que não recebem BPC, quando junta tudo, são famílias, gente, famílias que ficaram sem nada, 2 milhões e meio de pessoas sem nada. Apenas o governo está pagando via medida provisória nesse mês de dezembro aos 14,7 milhões de brasileiros sem direito ao retroativo do mês de novembro. Tudo isso, novas vagas, retroativo, dependemos dessa PEC para começar ou para iniciar esses valores no próximo mês ou no próximo ano. Bem, sobre essa aprovação, sobre esse primeiro turno, o texto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e parte dele chegou a entrar em vigor, abrindo aí um espaço de 62 bilhões de reais no orçamento de 2022, ao mudar o teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas da União.
As partes alteradas pelo Senado foram novamente votadas pelos senadores. Ao limitar o pagamento de precatórios, essa segunda parte da PEC abre um espaço de 44 bilhões de reais. No total, a PEC libera para gasto 106 bilhões de reais em 2022, ano de eleições presidenciais. Bem, o Hugo Mota, deputado do estado da Paraíba, ele falou o seguinte, abre aspas, nós decidimos que vamos manter praticamente de forma integral todo o texto que o Senado aprovou. Muito bom, que a gente estava esperando. Isso, ele continuou falando, isso facilitará garantir o espaço fiscal para essas despesas. Palavras do deputado Hugo Mota da Paraíba, ele que é o relator do texto na Câmara. Bem, nas próximas votações, está prevista para hoje, portanto, quarta-feira, dia 15 de dezembro, a Câmara avalia retirar um dos pontos feitos no Senado e que determinou um cronograma para o pagamento do Fundef, que é um antigo Fundo de Educação Básica. Os precatórios do Fundef somam 17 bilhões de reais e são destinados principalmente aos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas, todos adversários do presidente Jair Bolsonaro. O Senado estabelecerá um calendário de pagamento desses precatórios para garantir que o dinheiro chegaria em abril de 2022, a pedido dos governadores. O acordo fechado na Câmara é para que esses precatórios não sigam esses calendários e sejam pagos ao longo do ano. Por outro lado, permanece a regra de que 40% do valor será pago ainda nesse ano, 2022, fora do teto de gastos. A avaliação de que não seria necessário voltar a uma análise do Senado, porque se trata de um texto que será suprimido da PEC e não alterado. Outro ponto que chegou a ser discutido entre os deputados será mantido. A PEC cria um limite para o pagamento dos precatórios com base no valor que foi pago em 2016, atualizado pela inflação ano a ano. Os deputados queriam alterar durante as próximas votações a decisão do Senado que determinou que esse limite seja válido apenas até 2026. O temor dessa alteração, fazer o texto voltar para o Senado e atrasar a sua aprovação, fez os deputados manterem essa alteração. O governo desistiu de brigar por essa mudança. É o que eu vinha falando. Se a Câmara não entender que se mudar parte do texto, aí fica mais fácil a situação, ou seja, o projeto pode andar mais rápido. Mas se resolver mudar os textos, aí vai voltar para o Senado, e aí é outro problema. Teremos o segundo turno ainda. Bora continuar com os detalhes. Bem, por outro lado, a Câmara concordou em manter a decisão do Senado, que vincula o espaço aberto pela PEC ao Auxílio Brasil e aos gastos obrigatórios como aposentadorias e também pensões. Também está mantida na PEC a regra que coloca o Auxílio Brasil de maneira permanente na Constituição, ao dizer que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Sobre a liberação de emendas, que era o maior interesse dos deputados, foi a troco de moeda ou foi essa votação de 327 votos, mais os 308 votos que precisava, foi mais do que 308, o governo conseguiu 327 votos, foi muito debate, muita reunião, e é aquela coisa, né? São as parcerias, as trocas, as ideias para chegar a esse consenso. Libera minha emenda, que eu voto a favor. E foi o que aconteceu. Bem, o governo teve que ceder, e ceder muito para conseguir votar a PEC, uma portaria publicada às pressas na tarde de ontem, terça-feira, eu falei isso em vídeos anteriores, permite liberar as emendas parlamentares até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Esse prazo se encerra no último dia 10. A medida foi tomada para acalmar os aliados, a base de aliados do presidente Bolsonaro, que apoiam o presidente Bolsonaro, e eles estavam cobrando a liberação das emendas até o fim do ano, para aprovar a PEC. Conseguiram aprovar nesse primeiro turno, ainda falta o segundo turno, esse segundo turno ainda tem muita coisa a ser debatida. Inclusive a questão por exemplo, para deixar os R$400 de forma permanente, para ser aprovado no segundo turno, tem uma coisa que deve ser debatida, que é apontar uma fonte de onde o dinheiro vai sair para pagar os R$400 de forma permanente. Eu acompanhei tudo isso e eu não vi em nenhum momento fosse citado
né, não foi citado esse ponto. Talvez fique para hoje, no segundo turno, ou algo que os parlamentares estão inventando aí, estão deixando isso para resolver depois. Pode ser isso também. A verdade é que eu não vi falando sobre a fonte, de onde o dinheiro vai sair para poder pagar esses R$ 400 de forma permanente. Porque o que está em andamento é pagar o valor de R$ 400, mas é necessário apresentar uma fonte, e a fonte eu sempre faço questão de dizer, pode ser a reforma do imposto de renda. Olha, a fonte tem várias opções que o governo pode resolver, tá? Talvez seja isso, deve ser o mínimo. O governo quer primeiro confirmar os R$ 400, aprovando essa PEC, e aí, sendo permanente, eles vão correr atrás. Possa ser isso o pensamento. Bem, a medida poderia liberar até R$ 6 bilhões em emendas, mas esse valor dependerá da capacidade dos ministérios responsáveis pelas ações. O atraso na liberação de emendas estava travando a análise da proposta e derrubou a sessão do Congresso prevista para a última segunda-feira, quando havia uma possibilidade de ter esse debate, essa votação na segunda, que eu tinha falado isso antes. Bem, na prática, a portaria permite o empenho de emendas parlamentares até o último dia do ano. O empenho é a primeira fase do processo orçamentário que garante o pagamento de um produto, obra ou serviço. Dificilmente o valor liberado será pago ainda nesse ano. Lembro também que os parlamentares querem garantir os empenhos, porque isso facilita o pagamento no próximo ano, 2022. Como o próximo ano é ano eleitoral, ano que vai ter eleições, há regras mais restritas para obras e pagamentos a partir do segundo semestre. Ou seja, o governo ainda tem um controle desses deputados, porque os parlamentares vão precisar desses valores liberados, dessas emendas. E aí é aquela coisa, vai ser uma correria para aprovar essa PEC 23, consequentemente o Auxílio Brasil permanente de R$ 400. Essa emenda parlamentar é uma parte do orçamento escolhida por deputado ou senador, cujo recurso geralmente é destinado para sua base eleitoral e se transforma em obras ou se transforma em serviços. A base aliada do presidente Bolsonaro tem usado as emendas do relator do orçamento, que totalizam R$ 16 bilhões nesse ano. Esse tipo de emenda, que alimenta o chamado orçamento secreto, tem sido distribuída em sua maioria para os parlamentares aliados ao governo. Desse total, R$ 10 bilhões já foram liberados, ou seja, ainda há um espaço para liberar R$ 6 bilhões. A antiga portaria do Ministério da Economia dizia que as emendas só podiam ser empenhadas até o dia 10 de dezembro, ou seja, na última sexta-feira passada, com o argumento de garantir previsibilidade para o fim do ano. Só que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento das emendas e relator, travou a execução desses recursos, que só foram liberados dia 6, principalmente no finalzinho da noite, 6 de dezembro à noite, no finalzinho já. Bem, sobre o meteoro, além disso, argumentam os parlamentares, houve um problema do ataque hacker ao site do Ministério da Saúde que tirou a plataforma do ar, e parte das emendas impositivas individuais e de bancada também não foi empenhada. A aprovação da PEC na Câmara encerra um capítulo iniciado em julho desse ano, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o orçamento de 2022 seria atingido por um meteoro. Ele se referia à necessidade de pagar R$ 89 bilhões em precatórios no próximo ano, avaliando que isso impediria pagar um Auxílio Brasil. E na época, eles estavam pensando em pagar 300. Eu falei isso aqui, sobre essa questão desse meteoro, que o governo queria dar correção em cima da inflação, por isso que o presidente vinha falando, 300 é pouco, eu quero R$ 400, enfim. O governo mandou ao Congresso, então, uma PEC para parcelar os precatórios, no movimento que gerou forte turbulência nos mercados. O Congresso alterou a proposta e limitou o pagamento dos precatórios e ainda mexeu no teto de gastos, levando a uma debandada da equipe de Guedes com a saída de secretários ligados ao orçamento. Bem, Alex, isso significa o quê? Resumo de história. Ainda dependemos da definição do segundo turno sobre essa PEC. A Câmara aprovou as mudanças no Senado, na PEC dos precatórios em primeiro turno. Nesse ponto não mexeram no texto do segundo turno, aliás, do Senado, mas agora todo mundo vai ter que estar de olho em Brasília para esse segundo turno, porque possa ser que nesse segundo turno haja mudanças no texto. Eu sempre digo, se mudar o texto, volta, mesmo sendo aprovado na Câmara, os deputados, o governo vai precisar de mais 308 votos agora nesse segundo turno. A votação deve acontecer hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro, mas se alterar o texto, vai ter que voltar para o Senado. E aí fica a pergunta, será que o Senado vai aceitar
as mudanças? E aí fica a pergunta. Mais do que nunca, as pesquisas que vêm aparecendo, ontem apareceu uma pesquisa que o ex-presidente Lula está quase o dobro de votos do presidente Bolsonaro. E a gente não, eu não estou aqui para comentar a pesquisa, tá, gente? Eu não defendo A nem B, mas há rumores, há várias conversas de que os R$ 400 permanentes, se for aprovado o Auxílio Brasil, pode ser uma separação de água aí, pode ser uma definição. Se o Congresso conseguir aprovar os R$ 400 de forma permanente e não provisório, pode dar uma reviravolta aí pelo menos nessas pesquisas. Porém, se não conseguir aprovar, aí a tendência é esses números realmente forem confirmados, né? Como vem aparecendo, a vantagem está aumentando. Aí, se não pagar os R$ 400 de forma permanente, se não conseguir aprovar, aí o bicho vai pegar para o presidente Bolsonaro, ele que está tentando na reeleição. Eu pergunto a você, agora, você viu aí os números que estão aparecendo? Estão aparecendo em todas as TVs, sites, rádios, enfim, que o ex-presidente Lula está com o dobro de votos, está quase 50%, 48%, 49%. O presidente Bolsonaro vem aparecendo agora com 21%, 24%, 21%, 23%, 24%. Isso representa praticamente o dobro. Por isso que está essa correria. Agora é uma carta importante, o governo tem essa máquina na mão, né? A máquina na mão são as ferramentas para poder ajudar. E nesse momento eu falo com toda certeza, como faz falta aquele auxílio emergencial, o governo que era para ter prorrogado para esse mês de dezembro, porque iria ajudar. Não ajudou agora nesse momento nas pesquisas. Pode observar, 25 milhões de pessoas que deveriam receber agora uma prorrogação de um mês, pelo menos em dezembro, ajudaria muito. O governo não deu a prorrogação do auxílio emergencial e agora, olha aí o que está acontecendo. Está uma correria contra o tempo. O governo está aí, tem que aprovar agora esse valor de R$ 400 permanente. Se não apostar, aliás, se não aprovar, tchau reeleição. É duro, talvez daqui para lá mude muita coisa, mas a tendência do jeito que está aí, rejeição aumentando, os números, né, como a gente vem acompanhando, o presidente tem que correr atrás. Se o governo quiser vencer, se quiser ser reeleito, vai ter que aprovar muita coisa, tem que ajudar muito a população. E uma dessas coisas é esses R$ 400 de forma permanente. O governo agora é obrigado a aprovar uma PEC de R$ 400 de forma permanente. Se não aprovar, fica difícil para a reeleição no próximo ano. Eu vou deixar com você agora, porque agora você decide aí, você dá a sua opinião a respeito, tá? Hoje todo mundo de olho em Brasília. Teremos aí segundo turno, vamos acompanhar se está tudo certo, tá, gente? Ó, só lembrar mais uma vez sobre a questão do gás dos brasileiros. O gás dos brasileiros que iria sair no dia 10 de dezembro, com o final do NIS 1, foi adiada a data. A previsão do segundo ministro João Romaneto, que ainda vai pagar nesse mês de dezembro, tá? Pode sair agora dia 23, antes do Natal, ou pode sair lá para o dia 29 e 30 de dezembro esse gás dos brasileiros. É a metade do valor médio do gás, e aí serão 5,5 milhões de pessoas que serão selecionadas do Auxílio Brasil, Cade Único, do BPC e mulheres vítimas de violência doméstica. Será dada prioridade às famílias maiores, com mais membros, as famílias menores irão entrar ao longo do ano, mês a mês, ok? 5 anos terá validade o auxílio do gás dos brasileiros, serão 30 parcelas, vai pagar um mês sim, um mês não, a metade do valor do gás de cozinha. Retroativo de novembro e as novas vagas, 2,5 milhões, o governo quer chegar a 17 milhões, isso vai ficar para janeiro. Vamos torcer, vai depender do resultado dessa PEC. Então, de olho em Brasília, hoje vamos acompanhar todos os detalhes, tá certo? Primeiro turno, deu vitória, foi bom o resultado, agora é outra história, é outra batalha, segundo turno. Eu lembro sempre, o governo precisa apresentar uma fonte e aprovar essa PEC 23, essa PEC dos R$ 400. É fundamental, tem que ter uma fonte. Sem fonte, para financiar os 400, fica difícil. Estou no Instagram, tá, pessoal? Lá no blog Alex Silva. Forte abraço. Tchau, tchau.